Olá, voltamos hoje com o programa Feitos e Efeitos. Qual é o efeito dos feitos do meu convidado de hoje? É um assunto bastante delicado, sensível. A gente vai falar um pouquinho sobre a profissão dele. Hoje meu convidado é uma pessoa muito importante para o nosso município. É Luiz Antônio Miller. Isso, Miller? Isso aí. A gente conhece só como Miller. Bem-vindo, Miller. Certo. Eu sempre tive vontade de te trazer aqui, porque eu acho que não é simplesmente uma entrevista, mas eu acho que é muito importante uma pessoa que acompanha os familiares de uma pessoa que faleceu, né, de uma forma muito sensível. E o teu trabalho, o Miller é o coveiro. Coveiro é o nome que chama ou não? É pedreiro do Pedreiro? cemitério. É. Mas tu também enterra, né? E a forma com que tu enterra os corpos sempre me chamou muito a atenção. A forma com que tu faz aquele serviço de fechar, de ajudar a carregar, né? A impressão que eu tenho é que tu está se despedindo daquele corpo. Sabe? Tu tem um respeito tão grande, sabe? Uma sensibilidade tão grande, não só com os familiares, mas assim, independente do que a família acredita, é uma hora de muita dor, né? E tu faz aquilo com muito respeito, com muita atenção, e não é simplesmente assim, fechar uma gaveta, né? Por mais que tu tenha prática, é assim, ó, a gente enxerga nos teus gestos essa sensibilidade. Tu te preocupa com aquele corpo que vai habitar aquela gaveta. E eu acho isso muito importante. Não é qualquer pessoa que pode fazer esse serviço. Tem que ter uma inteligência emocional que tu que adquiriu com o tempo. Tu aprendeu isso sozinho? É, sozinho. Sozinho? Uhum. Tu é natural daqui, Miller? De Alto Feliz. Alto Feliz. E vieram tu nasceu lá e veio pra cá? Com 5 anos. E vocês tinha o pai e a mãe, quantos irmãos? Quando nós viemos para Farroupilha, em 3 irmãos. Depois nasceu em 4. Nasceu a mais nova, a Su, que foi aqui em Farroupilha. Ele acabou de me dizer que a irmã dele também é Suzy. Suzane, que nem eu. Fiquei muito contente. É isso aí. Miller, tu começou com que idade esse serviço? Nós começamos em 83 a trabalhar aqui no cemitério, tinha 19 anos. Uhum. 19. Um guri ainda? É, novo ainda. Aí o pai... Tu e o teu pai trabalhando junto? O pai. E o pai, o pai era irmão da Geni, lá do Hospital Cibele, né? Então, eles eram irmãos, a Gina, minha vizinha, minha vida inteira. Então a gente começou a entrar um serviço, outro assim, aí as pessoas começaram a procurar o irmão da Geni. Uhum. Não era o Miller, né? Então, como a Geni era muito conhecida na cidade, então depois foi um serviço, 2, 3, aí não parou mais até hoje, né? Assim, a gente está aí há 43 anos, mas tudo eu acho que a gente se firmou ali no cemitério pelo pai ser irmão da Geni. E depois a gente começou a aprender com o tempo também, que eu aprendi muita coisa com o Tadeu também, assim, a lidar com gente e a lidar com as situações, né, de quando alguém perde alguém da família. Fez isso muito bem, né? Então eu me inspirei muito no Tadeu, né, assim, às vezes quando a funerária era ali na Independência, ainda ali na frente do moinho, eu passava a tarde inteira ali, dias de chuva que não dava para trabalhar, né, assim, ficava ali com eles, mas sempre observando, né, o tratamento, do jeito que o Tadeu tratava as pessoas. Porque o Tadeu, assim, desde 83 que a gente começou a trabalhar ali, em 80, não foi 83, 80, o Tadeu também estava vindo para cá, recém estava começando aqui em Farroupilha. Então, assim, eu me inspirei muito no Tadeu, né? Assim, de aprender a lidar com gente, né? E com as situações também, né? E lidar com gente já é difícil. Tu imagina no momento de tanta sensibilidade, as pessoas têm reações diferentes, né? Tudo é diferente, é tudo muito...
tudo é diferente, né? A pessoa fica muito fragilizada no momento, mas muito mesmo. Qualquer gesto que tu fizer para ela, assim, qualquer carinho, qualquer palavra, aquela pessoa fica com aquela gratidão contigo para sempre, né? É a mesma coisa quando o pai faleceu ali no velório, assim, tem coisas assim que eu nunca vou me esquecer de pessoas que vieram ali, né? São uns momentos assim que a gente vive uma vez só, aquele momento triste, aquele momento ali, né? Então a gente não esquece. Mesmo que alguém que vem te dar um abraço, um aperto de mão, um beijo, qualquer coisa, aquilo tu fica com uma Marca para gratidão. sempre, né? Porque era uma hora que a gente está muito sensível e as coisas registram de forma Isso, muito... É isso mas aí. essa tua responsabilidade que eu acho legal, de aprender, né? O Tadeu estava lá, o Tadeu também aprendeu. Claro Isso. que ele vai além, o Tadeu vai além Sim. do que, né? É uma coisa natural dele, né? Da Isso. atenção, do carisma que ele tem com esse assunto. Mas é sempre querer aprender. É isso que eu tô dizendo, sabe? É o respeito com que tu tem com a situação. Sim. Não é só um pedreiro, né? Até quando a gente desenterra alguém assim, mas o respeito assim com aquele corpo, aquilo que está desenterrando sem extremo. Muita gente já pegar o celular, eu vou filmar já para mostrar. Eu disse, não, aqui não dá para filmar. Aqui ninguém vai filmar nada. Ou eu largo tudo aqui e vocês vão atrás de outra pessoa. Né? Porque aquilo ali não é uma imagem para ficar mostrando, para aparecer. É o respeito com a família. É o respeito com a família, o respeito com aquilo, com os ossos daquela pessoa, naquela pessoa que estava ali, que viveu, que fez parte de uma família, que fez parte da vida de muita gente. Meu Deus, não faz muito que eu fui no enterro num domingo de manhã, enterrar a mãe de uma amiga. E eu aproveitei, como era ali eu chamo de quadra, né, ali na estradinha, pertinho da capela da minha família, eu fui lá, né, dar um oi pro pai e pra mãe, pro vô, pra avó, tem a família inteira lá. Aí, conforme fui caminhando, foi aquele sábado para domingo que quebraram letra. Sim. Aí eu comecei a ver fotografia de pessoas conhecidas no chão. Aquilo começou a me dar um aperto no coração, sabe? Que era só uma foto. Tu imagina, então, invadir a privacidade do corpo, né? É verdade. E até assim, quando a gente desenterra alguém que depois põe na gaveta, põe o caixão ali, depois põe aqueles ossos num saco, numa caixinha no lado do caixão, eu trato aquilo com um carinho que, nossa, né? Eu pego assim com muito jeito também, boto no lado do caixão com muito respeito, assim, para respeitar todos que estão em redor, né? Que aquilo foi alguém que viveu, que fez parte da vida de muita gente, né? Eu lembro quando fomos eu e mais 2 amigos quando foi desenterrado o pai. Aí assim, tu pegou a parte do corpo aqui assim, como se tivesse embalando uma criança, sabe? Abraçando uma criança e me chamou a atenção disso, sabe? O cuidado que... A gente tem esse cuidado, sim, sempre né? Tem que ter alguém da família junto ou não tem necessidade? Não, mas estando alguém da família ou não estando, o tratamento é a mesma coisa. A gente faz com respeito, com cuidado, com tudo que tem direito, né? A gente faz. Assim, com muito respeito, sempre. E um assunto que eu queria conversar contigo, Miller, como é que eu vou te dizer? A gente tá saindo de uma história, né? Assustadora. De repente, assim, como as pessoas começaram a morrer, não podia nem ver. Eu gostaria de um relato do Miller de como é que tu viveu a pandemia. Essa pandemia, esses 2 anos, 3, foi a pior parte do cemitério para nós. A pior época que a gente viveu ali no cemitério foi essa época da pandemia ali. Porque foi muita tristeza, muito desespero ali no cemitério, né? Porque teve até enterros que não veio ninguém da família no começo, porque parecia que ia morrer todo mundo, né? A gente não tinha informação, nada. né? Tinha as informações lá em São Paulo, abrindo cova com eletroescavadeira, né? Não sei mais aonde, jogando as pessoas lá dentro. E quando chegou aqui, meu Deus do céu. Quando teve o primeiro enterro também de Covid, quando eu vim, meu Deus do céu, e agora? E tu sentiu medo? Meu Deus do céu, eu tava apavorado. Porque os caixões não eram de aço, nada, era só... Nada, eu tava apavorado. Eu tava com muito medo, assim, mas o primeiro enterro que eu fiz, até minha filha tirou a chave do carro lá de casa e não queria deixar eu sair, né? Ela escondeu a chave do carro. Mas
não podia me esconder, também tinha que ir, porque tinha gente também, que nem os médicos, os enfermeiros também enfrentaram tudo, né? Ninguém se escondeu. Mas foi muito medo, assim, muita tristeza, muito choro. Assim, gente batendo os pés no chão, que quando chegava aquele carro fúnebre, aí tava o pessoal da funerária todo de branco, e eu também todo vestido de branco, né, de óculos, com tudo que tinha direito, né? A gente se protegia ao máximo, assim, e pegava com um saquinho plástico ainda nas alças do caixão, né, de medo, né, que ninguém tinha muita informação, tava todo mundo por casa, ninguém saía, né, e começou... Eu passava álcool no dinheiro. Eu também. E deixava pendurado. A sorte que eu não tinha muito trabalho, porque não tinha muito para passar, né? Mas essa a gente fez cada besteira, mas assim... Mas a gente eu ainda acho que assim, ó, com toda a besteira que a gente fez, a gente respeitou menos do que devia, né? É verdade. E eu assim, que nem eu fiz 70 inteiro de Covid. 70, né? 70? Não peguei. Né, não peguei, acho que eles me protegeram ali ou alguma coisa assim, talvez peguei e nem notei, porque lá em casa todo mundo pegou também depois, mas eu não tive sintoma, não tive nada, né, mas assim nos primeiros, meu Deus do céu, o que também no final, o cemitério ficou 40 dias fechado, a gente só abria os portão para fazer os sepultamentos, né, se terminava o sepultamento, entrava o caixão e já fechava de novo, né, porque não, por causa que dizia que pegava, todo mundo pegava. E foi bem complicado esse tempo, essa época aí. Meu Deus, tomara que nunca mais a gente tenha que viver isso. E gente também que... Eu me lembro de um homem de 60 anos, tinha quase 60 mil, abre pelo menos o vidro para mim ver a mãe pela última vez. Né? E vai abrir como? Não pode. Não pode. Depois o corpo estava dentro de um saco lacrado também, né? Do jeito que moria no hospital já ia para lá. E a tristeza de assim que a gente vê, porque é um coletivo. Quando a gente ouve falar na história, né, no tempo de guerras, sim, e coisas, a gente imagina, né? Mas a gente não tem noção do que é um terremoto. A gente imagina, mas a gente nunca viveu isso. E de repente a gente está vivendo essa parte da história, né? É assustador, porque a gente, por mais que a gente aprenda, que contem pra gente, né, na sala de aula, sim, ou na televisão, o que está acontecendo longe ou antigamente, a gente fica sabendo, mas a gente não sente aquilo. É verdade. Né? Porque essas épocas que a gente viveu agora, esses 3 anos assim, vão entrar pra história, né? Nossos bisnetos vão falar dessa época. Isso aí falar entra pra história do mundo. Porque foi 100 anos atrás, né, que teve a última vez que teve isso. A praga, né? Como é que é a febre negra, uma coisa né? assim. E tem, daquela época também tem imagens, né, as pessoas morrendo assim, todo de máscara, né, deitado em camas e todo mundo esperando a morte chegar, porque naquela época era pior que agora. Agora foi muita rapidez e falam mal da vacina, mas assim, é o que temos para hoje, não tem escolha, né? Claro. Eu tenho familiares na família também, que médicos, que trabalhavam na época, mas eles são especialistas, sim, justamente na UTI. Então, assim, eram os que tinham contato direto, sabe? Eu ficava com o coração apertado. E quantos que não morreram, quantos médicos morreram, quantos enfermeiras que morreram, né? Não fugiram, ficaram ali e acabaram perdendo a vida. Exatamente. Né? E relatos de pessoas que tem que ir, não adianta, a profissão é essa, né? É que nem nós ali vamos ficar, o pessoal da funerária se esconder, todo mundo, que nem eu também ficar escondido agora, né? A gente tá aí a vida inteira, conhece toda a cidade, né? E foi muita gente conhecida ali. Porque teve assim, no meio da pandemia ali, eu tive que procurar ajuda no médico também, eu esgotei, né, eu só sentia vontade de chorar, né, assim, levantava de manhã, às vezes não tinha nem vontade de levantar, sempre durante o dia aquela vontade de chorar, né, foi muita tristeza. Ninguém imagina o que as famílias passaram, essas famílias que perderam gente ainda, né, no Covid aí. Olha, foi muita tristeza. E cada história é uma diferente da outra, de tudo, né? As emoções diferentes, tinha que ter uns... Gente que gritava, nervos de aço. Lá de um pai também que faleceu, as filhas, mas chegavam a bater os pés na frente lá, né, de desespero, que não puderam nem se despedir, nem fazer um velho, nada. E gente que foi bem pro hospital, né, foi um hospital só me tratar e saiu de lá para ir pro cemitério. Né, do nada.
Eu acho, a minha mãe sempre falava que ela queria assim um velório com pouca flor e muita gente. E ela faleceu não de Covid, mas exatamente nessa época. Tava cheio de flor e não podia entrar ninguém, né? Sim. Muita gente, inclusive, ficava assim, ia até a capela do outro lado da rua, sabe? E ficavam nos carros, sabe? Claro. Acompanhando para dizer, eu tô aqui, né? É. Aí eu senti muito o enterro da mãe, porque não era como ela queria, justamente por isso que foi o contrário do que ela imaginava, né? E o do meu pai foi uma festa, né? Comparando com o que aconteceu. Foi um sofrimento que, assim, ó, graças a Deus, aos poucos... Hoje não morre mais ninguém em Farroupilha de Covid. O último enterro de Covid que teve aqui no Municipal foi dia 13 de janeiro. Agora desse ano aqui. Então dia 13 de janeiro. Dá pra festejar já. É, o último sepultamento de Covid foi dia 13 de janeiro agora, desse ano. Agora, aumentou muito as mortes em Farroupilha diariamente, não aumentou? Ou Sim, não aumentou bastante, assim. Bastante não, porque antes da pandemia nós tínhamos uma média de 17 inteiros por mês. E agora? Agora ele passou para 23. Época de pandemia foi para 27 e 28 por mês, né, na época da pandemia. Porque morreu muita gente, que nem eu te falei antes, que eu fiz uns 70 inteiros de Covid, mas morreu muita gente depois em consequência da Covid. Sim, depois. Já estava curado, mas foi um efeito... Por causa da sequela da Covid morreu. E muita gente nova também, assim, nessa faixa de 40 aos 60. Né? Morreu muita gente e ainda... Com muita vida ainda para viver. Meu né? Deus! E agora ainda também, eu acho que a gente está ainda também sentindo as consequências do Covid, porque está morrendo muita gente nova de infarto, do nada. Né? Gente dos 40 aos 60, 65. Né? Assim, que é só acompanhar o obituário ali, que todo mundo está notando isso. Né? E mulheres assim de câncer. E mulher nova também. Né? Porque sempre morreu gente de câncer, e sempre morreu gente de infarto, derrame, dessas coisas, mas não tanto que nem agora. Depois da pandemia. Não tanta gente que nem agora. AVC e infarto é direto agora, né? É, direto. Inclusive os que não morrem, para ter AVC, 2 minutos já... E tipo assim, e tudo gente nova, né? Porque 60, 65 para baixo é tudo gente nova, né? Nessa faixa de idade. E tem alguma relação, ou com a vacina ou com a Covid. Uma das duas. Eu me cuidei. Depois, quando eu fui visitar o meu filho em Montevidéu, lá no Uruguai, pegamos ele e a minha nora, né? E ela já estava grávida. Foi um susto, assim, muito grande. Mas, assim, foram 2 dias, assim, terríveis. Depois já melhorei. Só que, assim, a memória nunca voltou a ser o que era, né? Então, não adianta. É uma coisa que a gente ainda não conhece. Por isso que eu falo da vacina também. Tem muita gente que não se vacina. Porque não sei, pode ser que não seja a melhor coisa. Mas é o que a gente tinha pro momento, claro. Né? E tava todo mundo desesperado para fazer a vacina, né? Todo mundo queria fazer. Aumentou 10 pessoas por mês de enterro. São 3, cada 3 dias uma pessoa morria de Covid em Farroupilha. Foi 70, assim. Mas teve numa semana aí... Numa semana aí eu fiz 5 inteiros de Covid, foi 2 no interior e 3 aqui no Municipal, porque no interior também tinha gente que fazia, mas também tava ninguém queria mais nem chegar perto, né, quando morria alguém de Covid, né, então eu fui fazer 2 no interior e 3 aqui, assim, uma semana, assim, menos de uma semana, e depois sempre foi mais salteado, assim, mas depois que começou a vacina, né, aí começou a cair, meu Deus, aí parou quase, né, diminuiu muito. Que nem agora, né? O último sepultamento aqui no Municipal de Covid foi dia 13 de janeiro. E uma pessoa que tinha quase 90 anos, 80 e poucos anos já, de idade já. E não adianta. Algumas pessoas que estavam doentes já, até com câncer ou com outras doenças, pegando Covid, acelerava a morte. Mas eram pessoas que iam também morrer. Não é que por isso que a gente vai deixar de cuidar, lógico, que tem, né? Que morrer também. Né? Mas assim... Então, tudo se misturou e as pessoas não falavam mais a mesma língua. A gente acabava discutindo, né? Por causa desse assunto. Mas, Miller, eu antes de começar o programa...
Eu já disse assim, eu vou perguntar, sem fazer nome, tá, Miller? Porque assim, a nossa cidade ainda tem muitas famílias conhecidas e muito Sim. pequena, né, para esse tipo de coisa. Mas assim, conta pra nós, assim, alguns casos, assim, que tu possa contar, coisas diferentes. Todo mundo tem curiosidade, né? O Miller é o coveiro da cidade. Já encontrou gente, por exemplo, assim, já desenterrou gente com contraposição no caixão, que poderia ter... Só teve um rapaz uma vez assim que a gente desenterrou ele e que a irmã dele tinha sonhado com ele, que era um rapaz de 19 anos que tinha morrido num acidente de moto. Uhum. Aí a irmã dele tinha sonhado, e aí é uma família assim que eles são videntes assim, né? Eles têm um conhecimento disso aí. E ela tinha sonhado que ele tinha aparecido para ela dizendo que ele era muito novo para estar dentro de uma gaveta, ficar nas trevas, ficar enterrado. Que era para ela ir lá no cemitério, pedir para os pedreiros abrir a gaveta, que ele precisava sair, que ele queria sair de lá, que ele não queria ficar lá. Ele tinha 19 anos. Aí passou... Tô ficando arrepiada. Vamos lá, que comecei a gostar dessa entrevista encantada, né? Aí passou uns anos assim, aí a gente tirou esse rapaz para passar para uma capela. Aí a família fez capela. Só que aí eu tenho que acreditar um pouco também, porque a irmã dele estava longe da onde nós estava tirando, porque ela não queria ver ele. Aí ela falou assim, ele tá virado aí, né? E realmente ele estava com a cabeça virada. E ela já tinha sentido, né? Ela tinha sonhado, ela tinha dito uma visão, né, que ele tinha falado para ela num sonho, né, que ele podia ir lá pedir para os pedreiros abrir, e que ele era muito novo para ficar lá, e que podiam ir lá ver que ele estava com a cabeça virada. E quando a gente tirou ele, realmente ele estava com a cabeça virada, né? Então, tu acredita em Deus? Claro. Acredita em vida depois da morte? E tem. Alguma coisa tem, o que eu não sei, mas eu já tive muita prova ali no cemitério que tem alguma coisa depois assim. O que é, eu não sei. Tu nunca viu os fantasminhas passeando lá? Eu sempre vejo assim, uma vez eu ia bastante olhar, eu vejo durante o dia muito vulto, né, passando. Uma vez eu até parava de trabalhar. Tipo umas sombras assim? Sombras. Eu parava de trabalhar para ver, porque às vezes tu tá trabalhando que passou alguém, eu ia procurar, nunca achava ninguém. Ou de repente tu tá trabalhando e tem alguém lá que tá te espiando no lado, atrás de uma capela, olhava, também procurava e nunca vi ninguém. Mas essas sombras, essas coisas, esses vultos, é normal a gente ver ali no cemitério, né? Assim, não tem medo? Não. É isso que eu acho estranho. Tu acaba, porque pra ti, do jeito, por mais que o Tadeu tenha te ensinado, tu tem uma proteção, na minha opinião, Sim, superior. Então, não é qualquer pessoa que pode fazer o teu papel. E esses espíritos de luz, eles estão contigo. Então, assim, mas o cemitério me ajudou muito até hoje na minha vida. Assim, meu Deus do céu, assim, a te enxergar o lado espiritual, tudo, assim, e conseguir assim coisas na vida, assim, e não saber de onde vem, e quando veio, né? Tá ali. Tu te sente uma pessoa protegida. Meu Deus do céu. Dia de chuva eu posso ficar em casa, né? De repente não tem inteiro, não tem nada, eu encosto a caminhonete a Paraty no cemitério, fico o dia inteiro sentado ali dentro, porque eu me sinto bem aqui no cemitério, né? Uma coisa assim que me puxa, parece que eu tenho raiz ali dentro, que eu tenho que vir ali, porque ali parece que eu me sinto bem, né? Se eu não tô ali, falta alguma coisa, né? Então, e assim, mas sempre tudo com muito respeito foi ali no cemitério, né? Que nem a gente tava falando antes, com muito respeito quando desenterra, quando enterra, com carinho com as famílias, com as pessoas, né? Então é uma coisa assim que eu acho que depois aquela energia acaba voltando para ti, né? Vai te ajudando em todos os aspectos da vida, né? A pessoa retorna esse carinho através da energia. Alguma coisa vem, uma energia assim, mas muito forte, né? É só uma pena assim que eu tô sentindo assim, vendo nos últimos anos, que as pessoas estão abandonando o cemitério, as famílias estão abandonando, ninguém mais vem no cemitério. Às vezes passa dias, que nem agora teve Páscoa, Sexta-feira Santa, Páscoa, 3 dias que as pessoas podiam ter vindo no cemitério. Ele tá falando pra mim isso. Ninguém mais vem no cemitério. E não é por medo de assalto, porque não tem assalto no cemitério, não tem nada disso. Não é perigoso? Não é perigoso, sempre nós estamos em 3 ali, a prefeitura está em 2, e sempre tem gente. Mas uma pena que as famílias abandonaram o cemitério. As famílias da cidade abandonaram. Vem nos finados, se tivesse finados uma vez cada 5 anos, a maioria vem de 5 em 5 anos.
Ainda bem que finados é uma vez por mês, que aí se lembra uma vez por ano, que aí pelo menos se lembra pelo menos uma vez por ano para vir no cemitério. Mas a cidade, as famílias abandonaram o cemitério. A minha mãe ia muito, ela sempre teve um A hábito. geração da tua mãe. Depois começou a vir a nossa geração, ainda tem gente que vem, mas dá para contar nos dedos, Eu a gente vou, conhece. mas eu não vou sempre. Eu mas vou cada 4, 5 meses eu vou. Mas a grande maioria, assim, dos novos, assim, tá abandonado. A mãe ia tanto, cada uma vez, 2 por semana, assim, sabe? Visitar. Mas tinha muitas, Suzy, que vinham, né? Essa geração da tua mãe, as outras, elas estavam sempre aqui. Mas elas iam tanto que eu era pequenininha, eu tava contando, esperando antes pra tua entrevista, tava conversando com o Glacir. Miller, quando eu era pequenininha, que a gente brincava de casinha, Sim. nós brincava que nós era tudo viúva, nós fazíamos tijolinho com o cemitério que nós ia levar visitar os maridos no cemitério. Nós brincava de cemitério, porque o hábito da mãe ir, das nossas mães irem, era no tempo que assim se usava ainda o luto preto. Tudo. A minha mãe, quando a mãe dela faleceu, eu lembro a minha mãe de preto por um ano, mais a minha mãe também, quando o avô morreu, eu me lembro que ele foi em 72, 73, por aí. A mãe também, ela fez... Bom, era costume naquela época, né, ficar de preto. Aí, não me lembro quanto tempo a mãe ficou, mas era costume ficar de preto, de luto. Eu me lembro que a mãe pegava os filhos lá, nós ia lá num quarto lá e ficava rezando pro avô até, né, na época também. Quando meu avô morreu, quando nós era tudo pequeno. Mas hoje em dia esses valores se foram tudo, né? Não tem mais esses valores. O Miller estava me contando que a tua filha, né, Miller? Como é que é o nome dela? É a Patrícia. A Patrícia, ela fez uma página, né, na internet. Como é que é o nome? É Miller Serviços para Cemitério. Lá tem alguns casos que tu conta, tem umas né? Assim, que ela transcreveu pra página. Miller Serviços para Cemitério. Então, quem quiser acompanhar, porque assim, além de ser um assunto curioso, porque envolve o sobrenatural, né? Envolve a parte sensível. É como eu te disse assim, Miller, eu acho que eu tô aqui hoje em nome de toda... Eu vou terminar o programa falando eu. Então, assim, tu quer deixar mais algum recado? Não, mas era isso aí, Suzy, né? Mili, então, assim, ó, eu tinha muita vontade. Quando eu comecei o programa há mais de ano aqui, eu lembrei de alguns nomes, algumas pessoas que fazem parte da história do município e que eu quero entrevistar, ainda não consegui todas. Sim. Uma delas era tu. Aí, assim, por que eu pensei primeiramente em ti? Porque, assim, Farroupilha, eu vou repetir o que eu falei uma vez naquela época que tiraram e já passou, graças a Deus, né, a chave do Miller. Assim. Aí eu falei a seguinte frase aqui no programa. Eu disse assim, por favor, devolvam a chave pro Miller, porque não é o Miller que precisa da chave do cemitério. Somos nós que precisamos, Farroupilha precisa do Miller no cemitério. Porque o teu trabalho, a maneira com que tu trabalha, tu tem contado quantas pessoas tu já enterrou? Não. Em torno de umas 6 mil a 7 mil, mais ou menos, nesses 43 anos. Isso em 43 anos. Uhum. Partindo do princípio que Farroupilha tem uma média de 70 a 80 mil pessoas, né, habitantes. Então, assim, ó, olha a responsabilidade, quantas pessoas passaram, né, por ti no momento mais sensível. E Farroupilha, assim, eu não sei se já... Acho que tu já teria que ter tido eu não sei se já não teve uma homenagem na Câmara de Vereadores. Mas, assim, eu quero te agradecer pelo teu trabalho, pela responsabilidade emocional com que tu faz o teu trabalho, em nome de todos os farroupilhenses, muito obrigado. Porque é muito importante e não é só na hora do enterro, é na hora que alguém viola um túmulo, tu chama, como já aconteceu com a minha família, de chamar o meu irmão, olha, quebraram o vidro, né, da capela. Então, assim, a forma com que tu faz todos os serviços que tem que ser feito no cemitério, Farroupilha tem que te agradecer muito, sabe, pelo teu trabalho. E se tiver alguma horinha que tu
parar para pensar, mas será que valeu a pena, sabe? Lembra do que eu vou te dizer agora. Tu conseguiu, por mais sacrificante que seja enterrar alguém com chuva, ou numa pandemia, ou em momentos assim, eu não sei se valeu a pena todos os momentos da tua profissão para ti, mas eu vou te dizer com certeza que o teu serviço no momento que tu tá fazendo sempre valeu a pena para todas as famílias com que tu prestou esse serviço. É muito importante. Então, em nome de toda a cidade, eu te agradeço. E o pessoal de casa, a gente brincou, a gente contou um pouco da história do município, inclusive. É muito pouco tempo que a gente tem, né? Sim. Mas assim, essa foi a primeira vez, né? Depois de uma outra, a gente já vai contar mais fofoquinhas, né? Do que os fantasminhas fazem no cemitério. Sim. Mas assim, muito obrigado. E é muito bom. É ou não é? É pena que a gente não tem o retorno da voz dos... Mas assim, ó, quem quiser homenagear o Miller, faz um comentáriozinho quando saiu o nosso vídeo no YouTube, que for ao ar o programa, mesmo que assistir pela TV, sim, faz um comentário, uma homenagem pro Miller, porque assim, ó, eu tenho certeza que eu falo em nome de muita gente. Suzy, posso dar um beijo? Te agradeço por muitas palavras. Muito importante, nós é que agradecemos. Obrigado. Pessoal, não é sempre que a gente termina o programa com essa emoção, mas assim, é por esses gestos que também vale a pena eu fazer esse brincando de TV. Sim, tá bom. Pessoal, talvez não com tanta intensidade na história que a gente vai fazer no próximo programa, vai apresentar para vocês, mas com certeza até a próxima.